bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Waddell e essa é uma leitura intuitiva para você, para esse momento. Hoje nós vamos estar falando o que o tarô revela sobre essa pergunta. Essa pessoa vai te procurar? Então talvez você esteja numa situação onde vocês não estão mais juntos, vocês estão dando um tempo, o relacionamento de vocês talvez esteja assim como incógnita, né? Tá cada um para um canto, seja qual for o motivo o qual houve essa separação, ele vai te procurar? Ou ainda, você está despertando sentimentos por alguém que também você sente uma reciprocidade e você fala assim, será que ele vai me procurar? Será que ele vai falar comigo sobre o que ele está sentindo? Será que ele vai abrir o jogo que ele também está sentindo, ou está na mesma sintonia que eu? Então é sobre isso essa leitura. Fala sobre, o tarô revela tudo o que você precisa saber se essa pessoa ela vai te procurar ou não. Vem comigo que essa leitura é para você independente do seu signo. É para esse momento e no instante que você abre esse vídeo e assiste esse vídeo. Bom, como vocês todos sabem, eu sou Romina Waddell. Eu sigo a espiritualidade e já virou uma carta aqui. Sigo a espiritualidade, os meus guias, meus orixás, meus oxalás, meus deuses nórdicos, os druidas do céu, druidas da terra, druidas do mar, druidas do fogo. Que essa seja uma leitura de conscientização, de direcionamento e de clareza para você nesse momento. Ok, espiritualidade maior, o que o tarô revela? Essa pessoa vai te procurar. Vamos ver aqui quais são as influências. O que vai fazer essa pessoa te procurar? Quais serão as influências? Eu estou utilizando o Oracle Dawn G. Quais são as influências? O que faz ele te procurar? Essa é uma leitura especial, num formato completamente especial. Eu estou utilizando a cruz do Oracle Dawn D. Ok, quais são as influências? Então veio o Green Magus na posição do que faz ele te procurar, na posição norte, ok? Vamos ver aqui como que ele se sente, né? Como que está o well-being dele, o que ele, sobre o mental dele, sobre a comunicação dele ou dela, que nós temos no nosso lado oeste. Se ele te procura, o que é necessário saber sobre o well-being dessa pessoa, se ele te procura ou não. No nosso lado leste caíram duas cartas. Caiu Silver Astronomer e caiu Golden Alchemist. Uau! Ok. Muito interessante isso. Silver é como se fosse a lua e Golden é como se fosse o sol. Então a gente tem quase que um eclipse aqui. Fantástico isso. Uau! Muito interessante isso. Meu Deus. Vamos ver aqui no nosso sul. No sul, se ele te procura, então nós vamos ver norte, sul, leste, oeste. Nós estamos falando aqui da conscientização dele, né? Nós estamos no sul falando do anjo Michael, que fala sobre o que ele não se compromete, o que ele não vai abrir mão, quais são os valores que ele não abre mão por nada. Então nós estamos na posição sul, qual é a intenção dele, né? Qual é a intenção dele, se ele vai te procurar ou não. Red Astronomer, na posição sul. E na posição oeste nós falamos da inspiração, o que inspira ele no amor, quais são os sentimentos, instintos dele nesse momento, se ele te procura ou não. Vamos lá. No oeste, Love and Inspiration, se ele te procura ou não. Silver Alchemist, no nosso oeste. Ok. Vamos então aqui ver como que as coisas andam aqui, né? Então nós temos norte, sul, leste e oeste. Pega o seu chá, pega a sua água, que a gente vai destrinchar tudo isso daqui pra você. A gente vai ver aqui direitinho como que, o que ele tá pensando, se ele vai te procurar ou não.
Vamos lá. Bom, no nosso norte, o que está influenciando ele, né? Nós temos o Green Magus. O Green Magus, ele fala sobre... O Magus fala sobre conhecimento, né? E o Green Magus, ele também está assim correlacionado com a terra, com a cor verde, tá? Então fala muito assim, dele tá... O que está influenciando ele nesse momento a te procurar, ele está passando por um processo de transformação. Ele está querendo ver uma situação além daquilo que aparece. Ele está querendo colocar paz em uma situação que ele está passando por esse momento. O Green Magus é correlacionado também com o anjo Uriel, ok? E também com o planeta Uranus. Então ele está passando por um processo de revolução. Ele está muito conectado com a Terra nesse momento, tá? Talvez ele esteja olhando para uma situação aonde existe um pouco de caos. Tá? Então nesse momento ele está se sentindo incomodado, ele está se sentindo assim que alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa precisa mudar. É como se tivesse um lado dele falando assim, tá na hora de eu fazer alguma coisa, e o outro lado falasse assim, mas eu tenho medo. Por quê? Porque isso, se ele vai te procurar, né, ele tá olhando para uma situação que está se desenvolvendo. E parte quer te procurar e a outra parte está com medo, mas qual vai ser a resposta? Será que se eu falar isso eu vou estar me rebelando e a pessoa vai falar não para mim? Ou como que eu posso transformar essa situação que está caótica em uma situação um pouco mais pacífica? Será que é só eu falar sobre... talvez parte dos meus sentimentos? Então, existem coisas que estão influenciando ele, existem coisas no trabalho dele que estão influenciando o porquê ele ainda não te procurou, primeiro, ok? Isso não significa que ele não quer te procurar, significa que ele quer alguma coisa estável, alguma coisa aterrada, alguma coisa sólida, alguma coisa concreta, mas o trabalho dele talvez esteja consumindo ele muito, ok? No trabalho dele, ele talvez esteja passando por um processo de transformação que não está permitindo com que ele te procure nesse momento, mas ele está vendo a situação do jeito que a situação está caminhando, do jeito que a situação está se desenvolvendo, ele tem consciência disso, e parte dele ou dela está pensando assim, poxa, como é que eu posso melhorar essa situação no meu trabalho para que eu encontre mais uma paz interior e fale com essa pessoa que eu gosto e procure essa pessoa que eu gosto, né? Existe assim, metade dessa pessoa tá falando assim, não, eu vou lá, eu vou falar e pronto, acabou. E a outra metade fala assim, calma, cautela e será que eu devo? Será que é o momento certo? Então isso são as influências agora. Então tem muita influência no trabalho que tá, digamos assim, segurando a onda dele ou dela 50%, prevenindo que ele ou ela ainda vá e te procure, ok? Bom, como que essa pessoa está se sentindo, né? O well-being dessa pessoa. Como que ela se sente em relação a tudo isso? Aqui nós temos o Silver Astronomer e nós temos o Golden Alchemist. O Astronomer com o Alchemist, essa pessoa está observando primeiro essa transformação toda. Então existe no mental, o mental está extremamente ativo aqui, tá? Existe uma vontade de se comunicar, mas ao mesmo tempo que existe uma vontade de se comunicar, é como se essa pessoa estivesse esperando o momento certo, o ápice, o eclipse, algo marcante, um evento marcante. É como se fosse assim, não, eu quero me comunicar, existe aqui uma energia de eu estar observando como as coisas se desenvolvem e esperar o momento certo de como eu vou transmitir isso que eu quero. Então aqui existe uma energia de alguém que está falando assim, eu vou me declarar para ela no aniversário dela, eu vou me declarar para ela na festa da nossa amiga, eu vou me declarar para ela no, sei lá, no dia dos pais, eu vou me declarar para ela no dia que a gente vai no cinema. Existe um evento que acontece, que é o qual ele está esperando, e ele vem observando como as coisas estão se desenvolvendo e transformando, e é como se ele estivesse planejando
o dia e o momento certo e a hora certa para se comunicar com você, para te procurar. Uau! Muito legal isso. Aqui nós temos uma força muito grande de Anjo Rafael, ok? Muito interessante. Vamos lá. No sul dessa leitura aqui, no seu sul, nós temos o Red Astronomer. Qual que é a intenção dele, né? Bom, o Red Astronomer é uma pessoa que está assim, prestando atenção, percebendo as coisas, né? Tem interesse, não tem interesse, quais são as atitudes, né? Quais são as atitudes dele, ou quais são o comportamento. Então existe assim um avaliar, né, das percepções, das atitudes, né? É como se fosse assim, ok, as suas atitudes, os seus gestos, qual é a informação que isso está transmitindo? Isso é no sul. Aqui existe um fogo muito grande, ok? E esse fogo também está correlacionado com a consciência. Ele está ciente que existe uma vontade aqui de estar se comunicando, de que eu quero te procurar, só que eu não vou comprometer os meus valores, ok? Aqui ele está falando assim, eu quero te procurar, mas existem coisas que eu não quero deixar de lado. Por exemplo, eu gosto de pescar e você não gosta de pescar. Eu sei, eu percebo nos seus gestos, nas conversas, nos diálogos, nas trocas de mensagens, que existem coisas que não estão alinhadas entre a gente. Então, o que não está alinhado é o que ele vai começar a pesar, quais são as intenções e o direcionamento. E ele não vai querer, ou ela não vai querer, comprometer valores que não estão alinhados para ir atrás de você. Então aqui é necessário um alinhamento para que haja uma procura, ok? Existem valores, intenções aqui que ele não vai deixar para trás, que fazem parte do ego dele, ok? E que vai ser difícil estar, talvez, alinhando isso. Ok? Eu dei o exemplo aqui de ele gosta de pescar e você não gosta de pescar, como que vocês vão alinhar essa situação? Então aqui existe uma energia de que ele quer te procurar, de que ele está passando por um processo de transformação no trabalho e que ele está querendo achar uma ocasião especial aqui para estar procurando e se declarando e falando para você as coisas, tá? E vindo te procurar e comunicar isso através de um evento. Ao mesmo tempo, ele quer que as coisas se alinhem, ele quer que os desejos se alinhem, ele quer que as intuições, as intenções, que o direcionamento de vocês se alinhem. Talvez por isso que ele esteja dando tanto tempo para que as coisas aconteçam. Existe aqui um tempo. Essa procura, ela acontece, mas ela não acontece de forma imediata. Aqui é como se ele visse e planejasse essa procura, mas somente a partir do momento que ele compreende que está alinhada com os valores e as intenções e o direcionamento que ele ou ela quer. Ok? Vamos então para o nosso norte, sul, leste, oeste, a parte que a gente vai falar de amor e de inspiração. O que inspira ele aqui? Nós temos aqui o Silver Alchemist. O Silver Alchemist é aquele que gosta de transformação. O que inspira ele é a transformação no amor. É um amor que transforme a vida dele. Então, ele é uma pessoa que está intimamente ligado com os seus próprios sentimentos e com a sua intuição. É alguém que ele ou ela sabe ajudar e dar suporte a caminhar em um relacionamento quando esse relacionamento se torna difícil ou quando problemas surgem. Então, ele é uma pessoa que está disposta a passar pelo que for necessário para resolver uma situação de relacionamento. Então, aqui mostra que ele te procura, sim, na hora certa, no momento certo, ok? Ele está esperando um alinhamento, tá acontecendo aqui, alinhamento de valores e de direção, né? Tipo assim, eu gosto de caçar, mas eu sou vegana. Tá difícil ali, né? Tá difícil. Você gosta de caçar e o outro é vegano e não gosta que mate animais, e daí vocês vão ter um relacionamento como... Tem que ter um alinhamento. Então é como se vocês estivessem aqui num processo de descobrimento entre vocês,
no qual ele te procura sim, mas a partir do momento em que ele tem assim uma certeza de que é a hora certa, é o momento certo, o nosso foco está alinhado, nosso desejo está alinhado, o amor que a gente sente e inspira. Existem problemas nesse relacionamento, coisas que não estão alinhadas, sim, mas ele também vem trazendo, ou ela vem trazendo, um desejo de a gente consegue solucionar isso. Então é uma leitura extremamente positiva aqui, aonde necessita de você muito conhecimento, muita sabedoria, aterramento, requer que você deixe o seu ego de lado, requer que você ouça a sua intuição, ok? Requer que você se conscientize de quais são os pontos que precisam ser alinhados, tá? Vamos para datas, então, quando que esse encontro, quando que esse eclipse aqui acontece, né? Porque a informação que eu tenho aqui é que acontece dentro de 3 meses. Vamos ver se nós temos alguma data para isso. Quando que esse eclipse acontece, quando que essa pessoa realmente te procura. Vamos então tirar as datas aqui. Ai, que lindo! A carta da elevação, adoro. A carta da torre. Uau! A carta do Honor. Gente! A carta do Traffic. Adoro. Adoro. Ok, aqui vem falando com a carta da elevação e com a carta da torre, aqui vem falando que as coisas vão atingir um nível maior, vão atingir um ápice. A situação ela vai crescendo, essa situação vai se desenvolvendo, essas observações vão acontecendo, a situação do trabalho vai continuar, né, nessa instabilidade, as transformações do trabalho vão continuar acontecendo. Vai chegar um momento que não vai ter escapatória. É isso que essas cartas estão falando. Essa situação, ele te procura, não chega num ápice que não vai ter escapatória. Ele vai ter ou ela vai ter que vir falar com você. Aqui nós estamos falando de 38 a 44 dias. Lembra que eu falei que tinha uma sensação aqui de 3 meses? E aqui tá falando de 38 a 44 dias, que já é 1 mês e meio. E aqui vem falando que existe um momento de comunicação aqui, aonde ele abre a guarda e ele fala assim, isso é o que eu sinto, eu passei por esse processo de transformação, eu vou comunicar como eu vejo as coisas, como eu gostaria de que as coisas fossem, e aqui nós temos mais 1 mês, então nós estamos falando aqui realmente de 2 meses, tá? De 2 meses. Me parece que essa comunicação, ela acontece no dia 7. Então, daqui a 2 meses, maio, junho, julho, lá pro dia 7 de julho, haverá uma comunicação aqui. Gosto de você. Tô sentindo isso. Tá? 7 de julho. Entre o dia 7 e o dia 23 de julho tem essa comunicação aí. E tô muito feliz de ver isso aqui pra vocês, gente. Ele te procura. Só que, como eu falei, tá acontecendo um processo aqui. Essa procura não vai ser assim, ó, tá, do dia pra noite, não. Correto? É isso o que eu tenho pra você. Eu vou tirar uma carta conselho pra ver como você reage e o que você responde a essa procura. Vamos ver aqui a sua carta conselho. Como você reage a essa procura. Como você reage a essa procura. Carta conselho. Virou. Gente, que linda. E veio a carta aqui do 10 de ar. Carta do 10 de ar. Bom, como você reage quando ele te procura, você vai ver toda essa transformação, você vai ter uma calma muito grande, você vai ter uma paciência muito grande, você vai perceber todos os estágios que isso passou, você vê a transformação. Porém, você vai ver também que vocês se tornaram 2 pessoas diferentes. Aqui a carta do 10 de ar fala que talvez no momento em que ele te procure, por conta de ter talvez para você ter demorado muito, estamos falando aqui de 2 a 3 meses, estamos falando dele te procurar entre o dia 7 de julho ao 23 de julho, talvez você diga não a essa procura. Talvez você fale assim,
quando eu queria que você me procurasse, eu me sentia na necessidade de que você fizesse parte da minha vida. Hoje eu me vejo já sem essa necessidade. Hoje eu já vejo quem eu sou. Hoje eu já vejo que nesse período eu também me transformei. Eu também transformei a minha percepção, o meu modo de pensar, e acho que o nosso momento passou. Então aqui ele vem te procurar, porém essa procura demora, e quando ele vem te procurar, a possibilidade de que você diga não, não por ego, mas porque você também se transformou, é muito grande. Ok? Tô chocada com essa leitura. Chocada! Ok? É isso que eu tenho pra você. Espero ter ajudado. Paz. Namastê.